capítulo 7 do grande Evangelho de Jesus segundo Lucas, o exemplar secretário do apóstolo São Paulo. Tendo Jesus concluído os seus discursos dirigidos ao povo, entrou em Cafarnaum. Um servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava muito doente, quase à morte. O centurião, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se ao Cristo, com instância lhe suplicaram: Ele é digno, Senhor, de que lhe faças isto. É amigo do nosso povo. Ele mesmo foi que edificou a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Quando ia chegando à casa, o centurião lhe enviou amigos para dizer: Jesus, Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres na minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de vir a ti. Mas dize uma palavra e meu criado ficará curado. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a um: vai ali, e ele vai. E a outro: vem cá, e ele vem. E ao meu servo: faz isso, e ele faz. Jesus, ouvindo isso, admirou-se muito. Voltando-se para a multidão que o acompanhava, declarou: eu vos afirmo que nem mesmo em Israel eu achei tamanha fé. Voltando para casa, os que tinham sido mandados a Jesus já encontraram um servo de perfeita saúde. Em dias subsequentes, ia Jesus para uma cidade chamada Naim. Iam com ele seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua pobre mãe, que era viúva, e vinha com ela muita gente da cidade. Logo que Jesus a viu, compadeceu-se dela e disse: não chores mais. Chegando-se, tocou o esquife e, fazendo parar aqueles que os conduziam, declarou: moço, eu te mando, levanta-te. E aquele que estava morto se levantou e começou a falar. E Jesus o entregou à pobre mãe viúva. Todos ficaram cheios de espanto e medo, glorificando a Deus e dizendo: um grande profeta se levanta entre nós. Deus visitou o seu povo. E a notícia se divulgou por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Todas estas coisas foram contadas a João pelos seus discípulos. Então João, chamando dois deles, os enviou ao Senhor para perguntar: és tu aquele que há de vir, ou temos de esperar outro? Quando esses homens chegaram ao Cristo, disseram: João nos enviou para te perguntar: és tu mesmo aquele que havia de vir, ou temos de esperar outro Messias, outro Cristo? Jesus não respondeu. Na mesma hora, curou a muitos das suas moléstias, de flagelos, de espíritos maus, restituiu a visão a muitos cegos,
Só depois lhes respondeu: ide contar a João o que estáis vendo e ouvindo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e finalmente aos pobres já se anuncia o Evangelho de Deus. Bem-aventurado aquele que não encontrar em mim pedra de tropeço. Partidos que foram os mensageiros de João, começou Jesus a falar ao povo a respeito do precursor. Que saístes a ver no deserto um bambu agitado pelo vento? Mas que saístes a ver um homem vestido de roupa fina? Os que se vestem assim e vivem no luxo moram nos palácios reais. Mas que saístes a ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Esse é aquele de quem está escrito: eis aí, envio eu ante a tua face o meu anjo, que há de preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade eu vos digo, entre os nascidos de mulher, não há nenhum maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Ouvindo isto, todo o povo e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, sendo batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os escribas ou doutores da lei frustraram o desígnio de Deus quanto a si mesmos, porque não foram batizados por ele. Continuou Jesus: a que, portanto, hei de comparar os homens desta geração? A que se assemelham eles? São semelhantes aos meninos que sentam na praça e gritam uns para os outros: nós tocamos flauta, vós não dançastes. Entoamos lamentações e não chorastes. Porque veio João Batista não comendo, nem bebendo, e dizeis: ele tem demônio. Veio o próprio Cristo comendo e bebendo, e dizeis: olha aí um homem glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Em verdade eu vos digo, a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Ora, havia na cidade uma mulher que era pecadora. Ela, sabendo que Jesus estava jantando na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com perfume e, pondo-se-lhe aos pés, chorando, começou a regá-los com lágrimas e os enxugava com os seus cabelos, e lhes beijava os pés e os ungia com perfume. Ora, vendo isto, o fariseu, escandalizado, dizia consigo mesmo: ora, se esse homem aí fosse profeta, saberia quem é essa mulher que toca, pois é uma pecadora. Jesus leu o pensamento dele e disse: Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. Ele respondeu: pois dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou a dívida aos 2. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu:
Bem, suponho que aquele é quem mais perdoou, que devia mais. Jesus replicou: julgaste bem, Simão. E virando-se para a mulher, disse: Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés, mas esta mulher os regou com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, porém, desde que entrei, não cessou de me beijar os pés. Não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta mulher, com perfume caríssimo, ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, mulher, perdoados são os teus pecados. Simão ficou estupefato. Jesus reprisou: mulher, perdoados são os teus pecados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa é porque pouco se ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram também a dizer: quem é esse aí que até pecado perdoa? Mas Jesus disse à mulher: vai-te em paz, mulher, tua fé te salvou. Beleza, não é? O Evangelho sem teia de aranha, sem barata, sem lagartixa, sem rato. É uma beleza. Sem lacraias, sem mosquitos. Que mais? Sem barrigudos, sem borrachudos. Evangelho limpinho, espírito e verdade. É a coisa mais importante do mundo, é saber esse Evangelho. Porque quem não sabe não passa de um cadáver ambulante. É extraordinário começar pelo centurião. Centurião romano. O homem não era do povo de Israel, era um centurião romano. Estava com o servo, morre, não morre. Então mandou uns embaixadores a Jesus. Então Jesus, atendendo aos que foram lá, se prontificou a ir ver o servo que estava doente. Mas quando chegou perto da casa, o centurião exclamou: Jesus, Senhor, não te incomode. Eu nem sou digno de que entres na minha casa. Dize uma palavra só, daí mesmo meu criado ficará curado. Olha aí. Quer dizer, ele sabia do poder do Cristo. De onde ele estivesse, uma palavra levantaria o doente. Olha o poder de Deus. Mas os fariseus não admitiam isso, nem os filhos de Israel. Então Jesus exclamou: vos afirmo, eu vos afirmo, que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Ordenou mentalmente a cura do servo. Quando chegaram lá, estava curado. Quer dizer, isto se aplica a cada pessoa que tenha fé. Basta pedir a Jesus: Senhor, e se tiver merecimento, se pedir sem duvidar, obterá o que pediu. Porque Jesus não engana, Jesus não mente, nunca nos decepcionou. Por isso é que São Paulo diz muito bem: a fé é a substância das coisas desejadas. A fé pode se transformar em saúde, até em ressurreição. Você não quer morrer? Quer curar? Faz questão de se curar? Muito bem, então prometa a Jesus que uma vez curado,
você fará caridade. Depois vemos o episódio da ressurreição do filho de Naim, da viúva de Naim. Naim era uma cidade, muita gente de ouvir falar em mulher de Naim, pensa que Naim era um homem, não era, era uma cidade. E já ia o enterro, ó, todo mundo atrás, todo mundo a chorar, porque lá, quem chorasse mais agradava a Deus. Quanto mais alto, mais ganhava cachê. Ganhava um prolabore, como chora bem. Era um pavor, uma orquestra sinfônica de pranto, com a choradeira sem limite. Quem chorasse melhor, ganhava o cachê maior. Então Jesus pediu permissão aos carpideiros que não chorassem tanto. Quem chora com arte fica danado, porque quer chorar. E vem alguém mandar parar o choro. Isso é uma doença espiritual. Há quem gosta de chorar. Então o que fez Jesus? Teve pena da viúva, tocou o esquife, parando aqueles que conduziam o esquife, ordenou: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que é que Jesus fez? Apenas voltou o espírito ao corpo, do qual o espírito já estava afastado, porque a morte é apenas isso, não existe. Se o espírito volta ao corpo, ele revive, mesmo com trombose, mesmo com o coração em pedaços. Se o espírito voltar mesmo para valer, suspende o corpo, mesmo que seja um cadáver. Aí o rapaz se levantou, sentou no caixão. Já imaginaram uma cena assim? Num velório, todo mundo a carpir, a chorar. E de repente o defunto se levanta e diz: que choradeira é essa? É o poder do Cristo. E ele dá esse poder a quem quiser. Quer dizer, a morte é apenas a separação do espírito. Quando o espírito se separa do corpo, então acontece o fenômeno chamado morte. Mas se o espírito volta e retoma o corpo, passa o corpo a viver. Aí é a prova da alma. Os materialistas dizem que só existe corpo, que a morte liquida tudo. Coitados, são os defuntos ambulantes da nossa sociedade. Então esses só tratam de gozar a vida, porque quando morrer já gozaram a vida. Aí é que vão pagar tudo em dobro. Depois vemos a passagem de 2 discípulos de João chegar a Jesus perguntando: tu és mesmo aquele Messias, aquele Cristo anunciado no Velho Testamento desde Moisés, ou temos que esperar outro? João é que manda perguntar. Evidentemente não é nada disso. João já tinha dito: atrás de mim vem aquele que é muito maior do que eu, porque já existia antes de mim. Mas era para tirar a teima dos próprios discípulos que duvidavam um pouco de que Jesus fosse aquele Cristo anunciado. Então, quando perguntaram, Jesus, em vez de dizer: sou eu mesmo, façam um favor, sempre as ordens. Não, o que Jesus fez? Curou os cegos, fez andar os paralíticos, expulsou os demônios daqueles que estavam obsidiados. Depois de fazer tudo aquilo, e de dizer a João o que vistes e ouvistes aqui. Assim também a LDV. Quando nos atacam, quando nos caluniam, nós achatamos o nariz deles todos com as obras de caridade. É assim que nós rebatemos as calúnias, as infâmias, as difamações.
E adiante Jesus dá a entender que não foi João que mandou perguntar coisa nenhuma. Porque Jesus sabia que João reencarnara para ser o precursor. Porque João tinha sido Elias, Elias tinha sido Moisés. Moisés, Elias e João vêm a ser a mesma pessoa. De lá para cá vocês calculem o resto. Depois, essa passagem divina da pecadora que ungiu os pés de Jesus. Naquele tempo, eles andavam descalços ou então com umas sandáliazinhas. E os pés ficavam sempre sujos de pó da estrada, não havia nada asfaltado, não. Era tudo no pé. De modo que a pecadora chegou lá, derramou aquele nardo puríssimo, a ponto do Simão dizer: olha, se Jesus fosse profeta, eu saberia que ela é uma pecadora. Mas a pecadora é melhor que ele, fariseu. Há muita gente aqui também que peca muito, que eu sei, mas tem bons sentimentos. O que falta é aquele sopro divino para acender a brasa de Deus. Misericórdia quero, não holocaustos e sacrifícios inúteis. Em vez de críticas de Jesus, o que eu quero é misericórdia, é perdão, é caridade, é fraternidade, porque isso é amor e Deus é amor. Então viva ele!